como que você vai conseguir sua independência financeira se você não tem clientes? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é como ter sucesso se você não tem clientes? Vocês já pararam para pensar nisso? Com certeza, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Por quê? Porque sempre tem aquele momento que falta o cliente, sempre tem aquele momento chato, às vezes, o povo te diz assim, aquele mês tá horrível, esse mês sempre é assim, esse mês... Então, gente, eu quero explicar uma coisa pra vocês. A culpa não é do mês, a culpa não é da crise, a culpa não é nada disso. Por quê? Sempre tem clientes. E os clientes, eles estão em toda parte. Sendo que tem um porém. Às vezes a gente não sabe como conquistar esse cliente, às vezes a gente não sabe como captar esse cliente. E hoje eu vou ensinar para vocês também como que você vai fazer essa captação de clientes através das redes sociais. E a plataforma que a gente vai usar é o Instagram e eu vou ensinar para você como que o seu cliente pode te encontrar, né, através das redes sociais. E a primeira coisa que eu queria que você mudasse no seu Instagram era o formato do seu nome. Como assim, Camila? Por exemplo, você pode colocar o seu nome, um exemplo, seu nome for Jéssica, e do lado do seu nome você colocar estética ou esteticista. Por quê? Porque lá naquela lupinha lá de baixo, que tem lá no seu celular, lá no Instagram, a pessoa vai atrás de você, vai te procurar lá e vai colocar como? Esteticistas, estética. E aí aparece o quê? Seu nome lá. Essa daqui trabalha com estética. Fica mais fácil do cliente te encontrar, do cliente te escolher, entende? Sendo que vai aparecer um monte de nomes. E esse monte de nomes, o cliente vai fazer o quê? Ele vai olhar cada nome desse. Ele não te conhece, nem conhece os demais. Se ele tá no Instagram, se ele tá procurando por você, então o que é que vai acontecer? Ele vai olhar nome por nome, certo? Sendo, Camila, o que é que eu faço para melhorar o meu Instagram? Você precisa ter conteúdo, certo? E esse conteúdo tem que ser um conteúdo que interaja com o seu cliente. Por exemplo, os stories. Os stories, o que é que acontece? Ele tem várias coisas para serem utilizadas. E o que são essas várias coisas para serem utilizadas, Camila? Sabe uma coisa que entrega muito e que dá muito engajamento, que tem lá no History, são os enquetes. Isso tem na política do Instagram. Os enquetes, gente, ele entrega demais. Então, quanto mais enquetes você fizer, você vai interagir mais com o seu cliente e você pode também tirar as dúvidas que você tem, como você poderia ajudar o seu cliente através de perguntas. Perguntas simples, perguntas que ele poderia responder sim ou não, perguntas de várias coisas, até mesmo do dia a dia, para você conhecer o seu cliente. Qual é o tipo de cliente que você quer atender? Qual é o tipo de cliente que você quer trabalhar, né? Em qual área você quer atuar em relação à drenagem linfática ou atuar em todas as patologias, né? Porque também eu atuo em todas as patologias. Como assim, Camila? Eu atuo no pós-operatório, atuo com gestantes, atuo com problemas vasculares, então toda essa parte da drenagem linfática, todo mundo da drenagem linfática, eu atendo todas essas pessoas e trabalho só com drenagem linfática. Tenho outros atendimentos? Tenho. Por quê? Porque também faz vários anos que eu trabalho, né? Eu já tenho mais de 10 anos de formada. Não parece, eu sei. Brincadeira, gente. Já tenho mais de 10 anos de formada e aí acaba que, como eu já tenho clínica e já tenho outras coisas, eu quero meu foco é mais drenagem linfática, mas eu já tenho pacientes antigos de mais de 7 anos. E aí esses pacientes antigos de mais de 7 anos querem que eu que faça, por exemplo, uma limpeza de pele, entendeu? Que é algo simples, mas enfim. Então o que é que eu quero dizer para vocês? Voltando ao assunto das redes sociais, voltando ao assunto do Instagram aqui. O que é que eu quero dizer para vocês? Que o Instagram, ele
te proporciona isso. Ele proporciona você ao quê? A entregar o conteúdo para o seu cliente, certo? Ah, Camila, mas a minha drenagem, eu uso a drenagem convencional. Para quem não sabe, drenagem convencional, o nome convencional ele vem o quê? De comum. Como é o que é mais utilizado, o que é mais feito, né? Pela maioria das pessoas. Que é o que? A drenagem mais comum mesmo, né? Que geralmente é a de Godoy ou Leduc. Eu não sei qual que vocês fazem, qualquer coisa comenta aí qual tipo de drenagem que você utiliza na sua clínica, no seu espaço, ou na sua casa, em algum ambiente que você trabalha, ou a domicílio. Comenta aqui pra mim. Voltando aqui aos assuntos das redes sociais, os stories. Os stories, gente, é o seguinte. Quanto mais você usa todas as ferramentas do Instagram, mais ele vai te entregar. Então é o seguinte, se você publicar, por exemplo, uma foto no Instagram, Camila, eu publiquei uma foto, é porque eu queria publicar essa foto e era uma foto de bom dia e sol. Mas como é que você faz pro Instagram te colocar assim, para as pessoas visualizarem mais e ele gostar mais de você? Vamos supor assim, para você entender melhor. O que é que você poderia fazer? Você vai lá nos GIFs, tem os GIFs dos stories. Ai meu Deus, cadê? Aqui. Os GIFs. Esses GIFs, o que é que você pode fazer? Não queria colocar GIF, Camila, minha arte tá tão bonita, eu queria deixar só ela. O que é que você vai fazer? Você vai clicar nos GIFs, certo? E você vai colocar ele bem pequenininho, que ele fica imperceptível, ele realmente meio que some. Mas pro Instagram, ele estar lá. Por ele estar lá, o Instagram, ele é uma plataforma, né? Então, tipo assim, subentende-se que você está usando as ferramentas dele e, tipo, você realmente está, sendo que tá imperceptível, né? Não tá perceptível para as pessoas, tá? A pessoa realmente está vendo só a sua arte. Então, o que é que você faz? Camila, não quero postar nada de muita enquete agora. O que é que eu faço? Posta testes. Os testes também. Os testes também, ele entrega muito. Mas lembrando que as enquetes, vou até colocar aqui. Ai, escrevi errado. As enquetes é o que entrega mais. Então, quero que você entenda uma coisa. Quero entregar e quero que o público veja o que eu estou postando, quero que as pessoas vejam o meu trabalho. Então, você precisa realmente ter uma constância. E essa realmente é a palavra, constância. Se você tem pouco cliente, se você está começando agora, ou se você não está começando agora, mas o que é que você quer? Eu quero aumentar minha cartela de clientes porque eu tô com a agenda vazia, eu tô com pouco cliente, eu tô precisando de dinheiro, eu quero ter minha independência financeira, eu quero faturar 5 mil reais por mês. Para isso, você realmente precisa fazer as postagens. Ah, Camila, eu posto, mas eu tenho poucas visualizações, o Instagram não entrega. O Instagram, ele entrega. Sendo que é o seguinte, o Instagram ele vai entregar se você tiver uma constância. Se você não tiver uma constância, se você tratar ele, vou postar um aqui, postar um ali, ele também vai tratar você da mesma forma. Vou entregar um aqui, vou entregar um ali. É isso, entendeu? Então, realmente, o Instagram ele tá um pouco mais rígido em relação às normas, porque teve outras normas no Instagram. Isso é um feedback muito importante que eu tô dando pra vocês. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, ele entrega, sendo que tem esses pequenos detalhes, né? Que tem que ter constância e você precisa usar todas as ferramentas dele. Outra coisa importante, o cliente chega e procura você. Jéssica, esteticista, eu gostei da cara dela. Como assim gostei da cara dela? Porque tem gente que posta uma foto, chega lá com o celular e posta a foto só do rosto, né? E não posta que realmente é uma profissional, né? Às vezes tem foto que não mostra que você realmente é profissional da área da estética. Às vezes é uma foto que a pessoa tá de biquíni, e eu já vi várias, né? Pessoas que trabalham na área da estética, mas o perfil, a foto do perfil é uma foto de biquíni.
Então, se você tem essa aparência, o que é que o cliente vai pensar? Não, essa daqui não deve trabalhar direito, né? Essa daqui não deve trabalhar, né? Não deve levar o trabalho muito a sério. Então, esses pequenos detalhes fazem a diferença, o que é que eu quero que vocês entendam. Tudo chama a atenção. O cliente é como se você estivesse conquistando um namorado, né? Quando a gente vai conquistar um namorado, o que é que acontece? A gente tem que se arrumar toda, né? A gente faz a unha, a gente faz um banho de lua, a gente pinta o cabelo, a gente faz escova, a gente fica perfeita, compra uma roupa nova, lingerie, faz de tudo pra ficar ótima. Sendo que o que é que acontece? Do mesmo jeito é com o cliente. Do mesmo jeito é com o cliente. Do mesmo jeito que você quer estar perfeita para conquistar aquele homem, você tem que estar perfeita para conquistar aquele cliente. Por mais que você não seja perfeita, né? Obviamente, porque ninguém é. Mas entenda uma coisa. Nas redes sociais, você tem que ter um perfil que a pessoa te olhe e já goste de você, de cara. Que dá aquela intenção, aquela intenção não, como é aquela sensação de empatia, tipo, vi, gostei e já quero ser atendida por ela, né? Ah, achei ela, gostei da cara dela, deixa eu ver o conteúdo dela. Aí ela pega, olha o seu Instagram, né? Igual a gente mesmo, quando a gente, por exemplo, vai olhar um Instagram que a pessoa trabalha com cabelo, né? E aí você, por exemplo, Mike Cabelos, né? Aí eu olhei, gostei da foto do Mike, vou ver esse aqui que eu gostei da foto dele. Aí você clica lá na foto dele. Aí você vai ver o conteúdo, sendo que o conteúdo, que é o que tá lá no feed bonitinho, é um conteúdo mais ou menos. Então vocês percebem que realmente tem que estar tudo alinhado? Tudo tem que estar alinhado? Então o que é que acontece? Quando você chega e faz isso, né? Quando você alinha todo o conteúdo, e eu vou explicar pra você como é que você vai alinhar, calma aí. Quando você alinha o conteúdo, e o que é alinhar o conteúdo, Camila? Camila, eu trabalho só com drenagem linfática, então, Camila, eu não tenho material para trabalhar e queria começar a trabalhar e... Calma, se você trabalha com drenagem linfática e somente com drenagem linfática, assim como eu, o que é que acontece? Você vai começar a colocar conteúdos de quê? Por exemplo, varizes. Você começa a falar de varizes e começa a postar esse conteúdo, certo? Explicando tudo sobre varizes e como a drenagem linfática vai agir sobre as varizes. E aí você posta um post pequeno no feed, né? Faz tipo um carrossel. Carrossel, para quem não sabe, é aquelas várias postagens que você passa assim. Aquelas postagens que você passa assim, pronto, isso é carrossel. Aí você faz um carrosselzinho no Canva, para quem não sabe, Canva é um aplicativo, cadê? Deixa eu botar aqui, Canva. Não sei se está dando para vocês verem, deixa eu dar uma olhada. Tá dando para vocês verem. Para quem não sabe, Canva é um aplicativo, né? E ele serve para quê? Ele serve para você fazer as suas postagens. Então, tipo assim, Camila, eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa para fazer as postagens para mim. O que é que eu faço? Você vai fazer suas próprias postagens. Lá tem artes que são pré-prontas. Então, dá para você pegar algumas coisas e moldar para a sua paleta de cores, que é uma coisa que você precisa colocar, porque tem gente que faz um carnaval. Claro que também não precisa ser uma coisa sempre muito padrão, às vezes dá para quebrar o padrão, certo? Mas também não dá para ser um carnaval, né? Que tipo, de qualquer jeito, tem que ser uma coisa bonitinha. Como eu falei para vocês, o cliente, ele gosta de organização. E às vezes a gente erra um pouquinho em relação a feed. Por que eu digo isso? Porque acontece até comigo. Às vezes eu digo assim, eita, tá massa. Aí eu posto, uma semana depois, meu Deus, que é isso? Não tá legal, tem que fazer de outra forma, entendeu? Então é isso que vai acontecer também com vocês. Então no começo é assim, no meio é assim e no fim também é assim. Sempre vai acontecer essas coisinhas.
Às vezes você gosta, depois você enjoa, depois você não gosta mais. Acontece esses detalhes. Então, assim, o que é que eu quero dizer pra vocês? O cliente chega, vai te procurar naquela lupinha, e aí, quando ele te procurar, vai procurar pelo nome o quê? Ou esteticista, ou fisioterapeuta, ou massoterapeuta, a sua profissão, certo? E aí ele pode procurar também, por exemplo, se for um cliente que queira drenagem linfática, o que é que você poderia fazer? Se você trabalha com drenagem linfática já, o que é que você poderia fazer? Jéssica, esteticista, drenagem linfática, entendeu? Que aí fica bem específico. E aí, quando a cliente procurar, você já está lá, já aparece lá, de cara pra ela. Aí, quando aparece assim, de cara pra ela, ela já vai olhar e diz assim, eita, eu vou olhar essa daqui trabalha já com isso, se ela trabalha, então ela sabe. Então, a primeira coisa que aparece na mente da cliente é isso. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai clicar e vai ver o seu perfil. E aí ela vai ver o seu feed, vai ver que você tem um conteúdo legal, que tá tudo bonitinho, que os seus stories tá engajando com ela, que é o quê? Ela olhou seu story e sentiu vontade de responder suas perguntas, né? Por mais que não responda, engaja de uma forma ou de outra, acaba engajando. Aí chega, responde, entendeu? Então tudo aquilo vai interagindo com o seu cliente, certo? E outra coisa que eu quero falar pra vocês sobre os hashtags. Gente, os hashtags, ele é super importante, certo? Por quê? Não tem clientes, muitos clientes procuram os hashtags. E como que você vai fazer os hashtags? O Instagram, você pode colocar até 30 hashtags nesse Instagram, no Instagram, né? Então, se você fizer uma postagem no feed ou nos Reels, né, você pode colocar até 30 hashtags. Sendo que os hashtags você não pode colocar de qualquer jeito. Você tem que colocar de acordo com qual cliente, qual tipo de cliente que você quer atingir. Por exemplo, se você quer atingir médicos, aí você coloca hashtag médicos, ou hashtag médicas, ou hashtag médica, porque é diferente, certo? Ou então, se você quer atingir médica pediatra, aí você coloca médica pediatra. Ou então, se você quiser atingir pediatria, aí você coloca pediatria. Por quê? Se você colocar, por exemplo, uma postagem de antes e depois de uma drenagem linfática, e essa postagem de antes e depois, o que é que pode acontecer? Você colocar um hashtag desse e a médica chegar e ver no hashtag de pediatria essa postagem de antes e depois, ver o seu resultado, o que é que ela vai dizer? O que é isso aqui? Aí pá, clica, olha, gostou, aí já vai falar com você, já vai marcar a sessão. Tá entendendo onde é que eu quero chegar? É isso que eu quero chegar. Então o hashtag é muito importante para você captar cliente. Então o cliente, vocês têm que botar uma coisa na cabeça de vocês. O cliente, ele tem que ser captado de todas as formas, certo? Quando a gente está atrás, por exemplo, de namorado, a gente não procura namorado só em um bar, por exemplo. Isso é um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Mas quando a gente está solteira e está atrás de namorado, o que é que acontece? A gente vai procurar no bar, até na igreja a gente procura. Vai procurar na igreja, a gente vai procurar no shopping. Se você vai comprar um remédio na farmácia, até na farmácia você anda olhando. Você tá parada no sinal, minha irmã. No sinal tu olha pra ver se tem algum gatinho. Tá entendendo? Então é em todos os lados que você procura. E do mesmo jeito é o cliente. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá em toda parte e é dessa forma que vocês têm que pensar. Então é o seguinte, ele vai te procurar em toda parte e você tem que estar em toda parte. Então o que é que vai acontecer? Os hashtags, Camila, eu não tenho ideia do que colocar nos hashtags, né? Hashtag drenagem, isso é exemplo de hashtag, tá? Hashtag drenagem, aí você escreve drenagem, aí vou botar aqui pra vocês. Hashtag drenagem linfática, eu tô abreviando, mas vocês escrevem a palavra toda, tá? Drenagem linfática. Hashtag, aí você coloca quem você quer atingir.
e vai aparecendo. Por exemplo, mulheres. Quer atingir mulheres? Quer atingir homens? Coloca homens, né? Para atingir homens, você pode colocar o quê? Churrasco. Churrasco atinge muito homem. Quem gosta de trabalhar com público homem, se você colocar um hashtag churrasco, colocar uma postagem de antes e depois, vai chover homem aí, pode ter certeza. Porque homem é cliente fiel, viu, gente? Eu não trabalho com homens, mas homem é cliente fiel. Já trabalhei. E chove, viu? Homem gosta, assim, de se cuidar e procura muito fazer tratamento estético. Então, gente, ver se eu tô esquecendo de mais alguma coisa. Pronto, é isso. Sobre essa parte, né? Terminamos uma parte de dicas, uma dica, né, que eu dei pra vocês, que é das redes sociais sobre o Instagram. Então, o que é que eu falei pra vocês? Dos stories, das GIFs, dos testes, das enquetes, dos hashtags, do Canva, como você vai utilizar as redes sociais. Falei tudo isso. Agora tem um segundo passo. E o segundo passo é o quê? É a técnica das partes, né? Como assim, Camila? Técnica das partes. O que é isso? Calma que eu vou explicar. Como que você vai ter sucesso se não tem clientes? Primeira dica que eu dei das redes sociais e a segunda dica da técnica das partes. Camila, como é essa técnica das partes? Vou explicar agora. Como você tá sem clientes, e o que é que acontece? Às vezes você fica pensando assim, Camila, eu moro num bairro não muito legal, aqui o pessoal não tem muito dinheiro, eu vou trabalhar por aqui mesmo, né? Às vezes você fica pensando assim, o que é que acontece? Vamos trabalhar por pedaços. Como assim por pedaços? Vamos oferecer a drenagem linfática, por quê? Primeiro, por que eu gosto da drenagem linfática? Primeiro, porque é uma massagem, né, que dá resultado, que melhora a qualidade de vida e saúde, né, e que também traz um retorno financeiro rápido e que você não precisa gastar com aparelhos, você vai utilizar só suas mãos. Então, assim, é algo que realmente te traz retorno rápido. Sendo que as pessoas ainda não sabem como fazer isso, mas eu estou explicando para você como que você vai conseguir sua independência financeira. Tem calma que eu vou chegar lá. Então, gente, é o seguinte, trabalhar por partes, trabalhar por pedaços pelas partes do corpo que eu quero dizer, certo? Por exemplo, você vai cobrar só pelo rosto, você vai cobrar só pela barriga, você vai cobrar só pelas costas, você vai cobrar só pelas pernas, você vai cobrar só pelos pés. Então, cada pedaço desse é um valor, né? Então, dependendo do bairro. Por que que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que realmente trabalham em bairros bem mais simples e às vezes tá com filho, né? Já recebi directs de pessoas, tipo assim, Camila, eu tenho 3 filhos pequenos, trabalho com drenagem linfática, porém, eu queria trabalhar só no meu bairro, porque na clínica onde eu trabalho não tem como eu ficar indo por causa dos meus filhos, aí como é que eu faço? Isso foi uma dúvida que ficou na minha cabeça, vocês estão entendendo? E aí o que aconteceu? Eu digo, olha, dá pra você trabalhar por partes. Aí eu falei da técnica das partes, que aí você pode cobrar por partes, tipo assim, uma massagem nos pés. Cara, uma drenagem nos pés é muito bom, muito bom. E aí você cobra só por uma drenagem nos pés, que é X. Aí você dá o seu preço. No meu método, eu indico o valor mais ou menos de quanto que você deve comprar na aula que eu dou, né, no online. Então, o que é que acontece? É a dica que eu dou pra vocês. Então, gente, já dei essas 2 dicas pra vocês, né, e eu vou pra segunda dica pra vocês. Aliás, segunda dúvida. Como ter sucesso na drenagem linfática se não tenho dinheiro para comprar uma maca? Cara, essa dúvida aqui me lembra muito minha época de faculdade, porque quando eu estava terminando a graduação, foi um momento bem difícil, porque não estava muito legal assim, na minha família em relação ao financeiro. Mas enfim,
eu não tinha dinheiro para comprar a maca, né? E aí eu fui pedindo dinheiro emprestado para um e para outro, para um e para outro, para um e para outro. Até conseguir o dinheiro todo. Isso fui eu fiz isso, certo? Eu fiz isso. Até conseguir o dinheiro todo para comprar uma maca. Mas enquanto eu não comprava a maca, enquanto eu não juntava esse dinheiro para comprar a maca, o que é que eu fiz? Gente, quem quer, dá um jeito, né? Tudo que a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente quer resolver qualquer coisa, a gente sempre dá um jeito para resolver aquilo. Então, não tem desculpa. O que é que a gente faz? A gente trabalha com o que tem. O que é que tem? É só a cama? Trabalha na cama. Camila, mas é porque as minhas costas realmente ficam doendo muito quando eu faço a drenagem na cama. Eu realmente preciso de uma maca e por enquanto eu não vou trabalhar porque eu tô sem dinheiro para comprar a maca. Cara, não deixa de trabalhar por causa disso. Vai por mim. O que é que eu fazia? Vou dizer como eu fazia, tá? É o seguinte, eu chegava para atender a pessoa, atendia a domicílio, ia de táxi. Há muito tempo atrás não existia esse negócio de Uber, né? Era táxi. Então o que é que acontece? Eu também não tinha carro. Então o que é que acontece? Eu ia de táxi para casa da pessoa. Quando eu ia atender ela, eu atendia na cama. E aí eu pedia para ela afastar um pouco e eu me sentava na cama. Eu não tinha esse negócio de ficar em pé, não. Eu me sentava mesmo. Pedia licença, pedia para sentar. Ficava com a minha coluna reta, postura, gente. Gente, ó, sério. Se você não tiver postura... Primeiro, se você atender a pessoa toda desleixada, desse jeito assim, ó, sem postura, a pessoa vai te olhar com... Ela não vai nem te querer mais. É horrível. Não faz isso, por favor. Não, gente, sério, brincadeiras à parte, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você tem que ter postura, tanto porque causa uma boa impressão na cliente, quanto também pra sua saúde da própria coluna. E uma dica que eu dou pra vocês, se vocês não sabem, eu vou falar agora pra vocês, certo? Quando você contrai o abdômen, né, na hora que você tá fazendo a drenagem, em qualquer hora, tanto se você estiver em pé, se você tiver uma maca, ou não tiver a maca, estiver sentada na cama, quando você contrai o abdômen, você estabiliza a coluna. Então, o que é que acontece? Você não vai sentir dor nas costas. Então, essa é uma dica muito importante para você que trabalha com drenagem linfática. Se você já trabalha com drenagem linfática, não deixe de contrair o seu abdômen. Contraia sempre o abdômen para estabilizar a coluna e descansar a sua coluna. Aí, assim, você vai fortalecer tanto o abdômen, como também vai ter uma postura reta e uma postura bem adequada. Então, gente, o que é que eu falo para vocês? Não deixe de atender, mesmo sem maca, né? E outra coisa, o sucesso, ele vem, não é porque você, Camila, não vou ter sucesso porque eu não tenho uma maca, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Se você trabalhar bem, Camila, mas é porque eu não tenho, assim, um método que... Sempre tem alguma coisa, né, que a gente questiona. Porque eu não tenho um método que realmente me dê um resultado legal. Cara, eu vou ser bem sincera com você. A drenagem convencional, ela tem resultado. Sendo bem sincera com você. Sendo que tem muita gente que não trabalha de forma... Como é que eu posso dizer? Que trabalha com preguiça, certo? E aí, o que é que acontece? Você realmente não tem resultado. Se você trabalha querendo ir embora, se você trabalha preocupado com sua casa, preocupado com o marido, preocupado com fulano, preocupado com seu filho, preocupado com não sei o quê, preocupado com o celular, preocupado... Se você trabalha dessa forma, o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir atender seu cliente de forma adequada. E aí, o que é que acontece? Você não vai ter realmente um resultado. Outra coisa, as pessoas às vezes começam a fazer a drenagem linfática, aí faz a drenagem, não faz a drenagem nos pés. Muitas pessoas não fazem a drenagem nos pés, muitas mesmo. E também não faz a drenagem nas costas, né? Ou então faz de qualquer jeito, bem pouquinho tempo, assim, só para dizer que passou o creme e alisou, né? Então, o que é que acontece? São dois pontos de relaxamento extremamente importantes. Rapaz, ó, sinceramente, se você atender uma pessoa na cama, a domicílio, agora se você caprichar na sua drenagem, se você fizer a drenagem completa, pé,
corpo inteiro, frente, costas, tudo direitinho, pode ter certeza que ela vai logo ligar para a amiga dela e vai dizer assim: fulano, ela fez no meu corpo inteiro, se dedicou, eu gostei demais. Liguei para ela, peguei o contato, a primeira coisa que ela faz. E quando a pessoa indica, a amiga vai só ligar e marcar. Por quê? Porque quando a pessoa indica, gente, a gente não vai nem atrás do Instagram pra saber, não. A gente vai confiando de olhos fechados. Vocês já pararam pra pensar nisso? Quando a pessoa indica, é assim. Não, fulano me indicou. Você olhou meu Instagram? Não, mas fulano me indicou. É assim. Então, geralmente é isso que acontece. Indicação. Por quê? Porque é uma pessoa que realmente você confia. Uma pessoa de sua confiança, né? Que indicou. E você tem que dar o seu melhor naquele momento. Então, assim, quer ter um sucesso na drenagem linfática, mesmo sem ter marca, dedicação e bota a preguiça de lado. Queria trabalhar com drenagem linfática, mas não tenho um espaço ou não tenho dinheiro para alugar um espaço. O que é que acontece, gente, com esses casos? Só o que acontece chegar para mim essas dúvidas: Camila, eu não tenho dinheiro para alugar um espaço. E a minha casa também não é muito bonita, não é muito confortável. Eu teria que reformar o quarto e eu não tenho dinheiro para reformar o quarto. Sempre é um empecilho. Já chegaram para mim falando isso. Então, por isso que eu tô contando aqui para vocês, porque eu quero ajudar vocês e tirar essas dúvidas, porque eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês cresçam assim como eu. Então, gente, é o seguinte: como é que você vai trabalhar com drenagem sem ter um espaço, sem ter um lugar para trabalhar? Você realmente vai começar por casa, tá, gente? Ou a domicílio. Perdão aí pela letra. Ou a domicílio. São essas duas opções. Se você tiver filhos e não tem com quem deixá-los, eu digo que você trabalhe em casa. Só para eu cuidar. Trabalhe em casa. Certo? Se você puder sair e deixar o filho com alguém e você não quiser trabalhar em casa, você trabalhe a domicílio. São essas duas opções. Sendo que eu quero comentar uma coisa para vocês extremamente importante. É o seguinte: quando a gente trabalha em casa, tem aquela história de que eu tô em casa, né? Eu não vou me arrumar muito. Eu tô em casa, eu vou ficar assim mesmo, só de havaiana, eu tô em casa, né? Nada contra a havaiana, eu tenho havaiana, uso havaiana, ok? Mas, enfim, né? Cada ocasião é ocasião. Ninguém vai pra igreja de biquíni, né? Vocês me entenderam. Então, do mesmo jeito, o cliente, quando você trabalha em casa, você tem que ter o cuidado com todas as outras áreas. Como assim, Camila? Você tem que ter o cuidado com o horário, por exemplo. Como assim o horário? Se você marcou às 10 horas, esteja pontualmente às 10 horas esperando pela cliente. Ok? Outra coisa, organização. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa pra vocês que acontecia muito comigo. Eu já trabalhei em casa. Na minha casa, eu tinha um espaço. Na minha casa, no começo era assim. Eu não tinha um espaço para alugar. Eu trabalhei em casa. E o que que realmente eu não gostava muito? Eu não tinha empregada em casa. Então, o que é que tinha que acontecer? A cliente tinha que passar pela minha sala. Então, ela tinha que ver minha sala para depois entrar nesse quarto que eu chamava de consultório, porque tinha uma mesinha, tinha 2 cadeiras, uma para a cliente, outra para quem ela levasse, tinha a minha cadeira, tinha a maca, tinha um móvel grande branco, né, com tudo, com kit de limpeza de pele, que começou a trabalhar com limpeza de pele, trabalhar com microagulhamento, trabalhar com um monte de coisas faciais, tinha aparelhos, tinha muitas coisas, mas
Ah, tinha aparelhos foi só depois, é verdade. Porque eu também trabalhei um bocado de tempo em casa, viu, gente? Era comprando os aparelhos em casa. Porque se eu pensei, né? Se eu queria investir em aparelho, eu tinha que não alugar um espaço, né? Porque senão eu não ia ter renda. Eu era desse jeito. No começo eu tava querendo investir, eu pensava desse jeito. Enfim, voltando aqui. Então, o que é que eu quero falar pra vocês? Organização. A organização, gente, ela começa desde a hora que você abre a porta para cliente. Por quê? Ela vai olhar tudo que está ao redor, né? Se ela consegue ver a sua sala e a sua cozinha, então a sua sala e a sua cozinha tem que estar organizada. Então, realmente, eu não gostava muito dessa parte, né? Porque eu tinha que arrumar não só meu consultório, eu tinha que arrumar a sala inteira e tinha que arrumar a cozinha, porque dava para ver a cozinha, né? As louças, e tinha que estar tudo limpo, né? Tinha toque. E a sala também tinha que estar impecável, né? Então, assim, eu tinha que realmente estar com tudo organizado. E uma coisa que eu também não gostava era de pessoas quem, né? As pessoas que moravam comigo perto quando a cliente chegasse. Era 2 andares, minha casa, e aí eu dizia, todo mundo sobe que a cliente tá chegando. E aí todo mundo subia e a cliente pegava e entrava pro consultório, era desse jeito. Então, eu me preocupava muito com isso. Por quê? Eu já estava trabalhando em casa, né? Então, assim, a casa onde eu morava não era uma rua muito legal, não era uma rua assim muito bonita, entendeu? Então o que é que eu fazia? Eu fazia de tudo para que a cliente se sentisse em casa e se sentisse à vontade, né? Então é muito bom você chegar em um ambiente que é organizado, é muito bom você chegar em um ambiente que é limpo, né? E aí é que entra aqui, ó, a higienização, certo? Que eu sempre tive muito cuidado com a higienização. Então, tipo assim, eu usava toalhas limpas, toalhas só do consultório, né? Na época era só consultório. Eu usava tudo descartável, tudo bonitinho, tudo organizado. Então, tudo isso fazia diferença. E outra coisa, eu trabalhava de salto, trabalhava de jaleco, trabalhava maquiada e meu cabelo também era bem arrumadinho. Por quê? Porque por mais que eu trabalhasse na minha casa, e engraçado é que elas mesmas ficavam impressionadas. Elas diziam assim, vale, Camila, tu tá em casa, tu tá toda arrumada? Aí eu digo, tô, porque eu tô trabalhando. Eu mesmo respondia, né? Porque é o respeito que eu tenho com ela, né? Ela tá vindo na minha casa. Ao mesmo tempo que ela é uma visita, ela é paciente, ela é cliente. Então eu tenho que fazer de tudo para agradar ela, entendeu? Então eu fazia de tudo para que ela se sentisse o melhor possível naquele ambiente, né? Então, tipo assim, é dessa forma que você vai fazer. Não tenho como fazer? Tem como fazer. Camila, é porque a minha casa, ela não tem cerâmica, ela é piso batido. Não tem problema. Não tem problema. O importante é isso aqui que eu tô falando pra vocês. Trabalhe com o que você tem, como você pode trabalhar, mas não deixe de trabalhar e dê o melhor de si. E outra coisa, horário, organização, higienização, pontualidade, comunicação. Agora, a comunicação, eu queria falar uma coisa aqui para vocês sobre comunicação. A comunicação é o seguinte, quando você fosse comunicar, a comunicação não é só no momento que você está falando com ela, ou no direct, ou no WhatsApp, ou quando você está captando, fidelizando, não é. A comunicação não é só aí. A comunicação também é quando você está marcando aquele horário com ela. E no momento que você está marcando aquele horário com ela, tudo bem, marcou o horário e tudo bonitinho, ela vai naquele dia e naquela hora. Uma dica que eu vou dar para vocês. Quando for um dia antes, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma mensagenzinha de texto e você vai colocar a descrição de tudo que você vai precisar. Por exemplo, eu coloco, né, que ela precisa vir de biquíni, né,
Ou se ela quiser vir de calça e sutiã também não tem problema, mas eu aconselho vir de biquíni. Entendeu? Então, tipo assim, eu coloco toda... Não é desse jeito que eu tô... É desse jeito que eu tô falando pra vocês, mas é com as palavras mais bonitinhas. É porque eu não tô aqui com o texto decorado pra vocês, mas é bem organizadozinho. Então, o que é que eu quero falar pra vocês sobre isso? Que vocês façam um textinho, mandem esse textinho um dia antes e coloque o horário e o dia, certo? Aí você vai colocar o horário e o dia e para confirmar, ok? E aí no dia do atendimento dela, olha como isso é importante, porque isso tanto é comunicação como é organização. São duas coisas. Tanto é comunicação como é organização. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, quando você chega e coloca essa mensagem de texto e coloca no dia também para ela lembrar, aí ela pega e diz assim, confirmado, né? Ela pega e vai responder a sua mensagem. E aí pronto, tá confirmado, mas tipo assim, ficou organizado, ficou legal, ficou bonito, sabe? Ficou aquele mimo, ficou tipo um mimo, que ela vê que você é uma pessoa responsável, tá entendendo? Então, é exatamente esse ponto que eu quero chegar, é responsabilidade, né? Que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa organizada, que você é uma pessoa responsável, é esse ponto que eu quero chegar, certo? Então, é isso que a dica que eu vou dar, que eu dou pra vocês é essa. Outra coisa, o que você precisa ter para trabalhar com drenagem linfática e ter sucesso? Gente, eu desenhei minha mão aqui, olha que bonitinho. Foi minha mão mesmo, tá até cheia de coisa aqui. As suas mãos, gente. Suas mãos valem ouro. Você tem tudo na sua mão. Você tem tudo na sua mão. Você é capaz, você pode. Então, assim, suas mãos e o hidratante. Eu acredito que todo mundo tem um hidratante em casa, né? Se você não tiver e não tiver também dinheiro para comprar, pergunte à sua cliente se ela tem e você usa o hidratante dela, porque para tudo dá-se um jeito, né? E outra coisa, força de vontade. Mas aqui eu vou explicar por que eu escrevi força de vontade. Eu escrevi força de vontade, gente, pelo simples fato de muitas pessoas terem preguiça de fazer a drenagem linfática. Como assim preguiça? Algumas pessoas, quando vão fazer a drenagem linfática, eu digo isso porque eu já faço drenagem linfática, eu tenho problemas no sistema linfático, e desde antes da graduação eu já ando em clínicas de estética recebendo drenagem linfática. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Algumas pessoas, quando vão fazer a drenagem linfática, ficam olhando no relógio para ver a hora, né? Para ver quanto tempo para terminar essa drenagem linfática. Algumas pessoas terminam a drenagem em 40 minutos. Não aconselho a você fazer só 40 minutos na cliente. Eu acho que no mínimo 1 hora, até por questão de respeito. Se for o corpo todo, né? Claro. Se você não trabalhar por partes, né? Aquela dica que eu dei pra vocês. E assim, não trabalhe com preguiça, porque às vezes a pessoa vai te atender, aí atende uma coisa rápida, uma coisa que não é eficiente, uma coisa de qualquer jeito. Se você atender a pessoa de qualquer jeito a cliente vai te tratar e ela não vai estar nem pra você. Então o que é que acontece? Simplesmente você vai perder a cliente. E a gente não quer perder cliente, a gente quer o quê? Lotar a agenda, a gente quer ser indicada, a gente quer ter independência financeira, né? É isso que a gente quer. Então, gente, força de vontade é querer realmente o bem do nosso cliente. Querer que realmente ele saia do nosso serviço, ele saia da nossa drenagem, ele saia mais leve, ele saia mais relaxado, ele saia feliz, com uma qualidade de vida. É isso que a gente quer. A gente realmente quer um resultado bom para ele, né? Então, assim, quando a gente trabalha dessa forma, aí sim a gente vê sucesso no nosso trabalho. E aí, tem mais uma coisinha que eu vou falar pra vocês.
Mas eu vou fazer a drenagem linfática em quem? Quem que eu vou tratar? Bom, no começo eu falei pra vocês das redes sociais, certo? Ok, falei das redes sociais. Quem eu vou fazer a drenagem linfática? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu preciso que vocês busquem quem é o público de vocês, quem você quer atingir. Por que que eu tô dizendo isso? Porque assim, tem público que só procura promoções. Se você quer trabalhar só com promoções, não tem problema, certo? Mas vai depender do que realmente você quer. E tem público que quer resultado. E tem público que quer coisa boa, entendeu? Por exemplo, um supermercado. Tem vários tipos de supermercado, certo? Tem o supermercado do bairro mais simples e tem o supermercado que é chique, que tem ar-condicionado, que tem as frutas todas bonitas, todas organizadas, né? Diferente de uma feira. Vocês estão me entendendo? Então, assim, qual tipo de público, primeiro, qual é o tipo de público que você quer atingir? Qual a classe social, se é homem, se é mulher, quem você quer atingir, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou pra vocês realmente pensarem. Pra vocês pensarem, por quê? Porque quando a gente pensa nisso, a gente foca mais. E quando a gente foca, a gente tem mais resultado. Por isso que eu tô falando isso pra vocês. Então, assim, quem que você vai tratar? Depois que você captou os clientes nas redes sociais, no Instagram, e aí você faz a captação do cliente através do conteúdo, mas em relação ao tratamento, em relação ao conteúdo, quem que você vai tratar, e aí você que vai dizer. Como eu falei no começo, por exemplo, você pode tratar gestantes, você pode tratar pessoas com problemas vasculares, Por exemplo, eu sou uma pessoa com problemas vasculares. Para vocês terem noção, gente, é tanta gente com problema vascular que vocês não fazem ideia de quantas pessoas tem no mundo, no Brasil, com problemas vasculares. Vocês não fazem ideia. Sabe como é que vocês fazem para ter ideia? Como essas pessoas precisam de você. Sabe como é que você faz para ter ideia? Tenta marcar uma consulta com um médico vascular, que não tem hora não. Pelo menos aqui na minha cidade, eu esperei um tempinho. Eu esperei 2 meses, lotado, e foi um encaixe, tá entendendo? E assim, é lotado. Então assim, tem muita gente com problema vascular, muita. Sendo que a gente não vê, porque não dá pra perceber que a pessoa tá com problema vascular, a gente não sabe. E as pessoas também com problemas vasculares, elas não sabem que a drenagem linfática vai melhorar elas. E como vai melhorar elas, entendeu? E aí é a grande diferença de vocês, que agora tá aprendendo aqui comigo, que é o quê? Que você vai ajudar elas a descobrir como que a drenagem vai fazer isso por elas. Peraí que eu vou já explicar pra vocês. Então é o seguinte, você vai chegar, já falei aqui das redes sociais, você vai chegar e falar dos benefícios. Vou falar uma coisa pra vocês, os benefícios da drenagem linfática tá meio manjado, tá? Por quê? Porque todo mundo já fala dos benefícios da drenagem linfática. Os benefícios da drenagem linfática é isso. Se você escrever isso no seu feed do seu Instagram, simplesmente a pessoa tá lá com o celular, ela vai fazer só assim, ó, buf, buf, buf. Vai passar e não vai nem olhar a sua postagem, porque já tá manjado, não é uma coisa que chama atenção. E olha a grande dica, você precisa chamar atenção no feed pro seu cliente. É isso que eu quero que vocês entendam. O seu cliente precisa olhar
E ele precisa se sentir atraído pelo seu conteúdo. Ele precisa gostar daquilo ali que ele está lendo. Ele precisa querer aquilo ali, entendeu? Então, o que é que vai acontecer? Benefícios? Não. Vamos dar o exemplo do vascular. Tem vascular, tem pós-operatório, enfim. Pessoas com problema de ansiedade. Gente, vocês não têm noção como tem gente com problema de ansiedade, não. Vocês não têm noção. É muita gente. Muita. Vai marcar com psiquiatra também, lotado. Se tu pegar assim, um monte de pessoas, pegar a lista do psiquiatra, né? Pegar a lista do psiquiatra, liga pra tudinho, oferece a drenagem ali. Brincadeira, gente. Mas sei lá, né? Vai que cola, vai que dá certo. Então eu quero dizer pra vocês. Vascular, né? O que é que você vai fazer pra você ter um conteúdo legal? E o exemplo que eu vou dar é, por exemplo, você chega e vai fazer o seguinte. Eu vou explicar pra você como que você vai fazer, por exemplo, uma redação, certo? Quando você for falar da drenagem linfática, antes de você falar da drenagem linfática, você vai falar do problema vascular e do que é que ele causa, né? A dor. Você vai falar da dor. A dor do seu cliente. Porque quando você toca na dor do seu cliente, ele vai olhar e vai dizer assim, eu tenho isso. Meu Deus, eu tenho isso. E aí ele vai passar pro lado, porque ele vai ler o seu carrossel. E aí ele vai, eita, eu tenho isso. Eita, não sei o quê. E aí vai. Gostou do teu conteúdo. E aí salva o teu conteúdo, já engaja contigo. Vocês estão me entendendo? E aí, no teu conteúdo também, além de você estar falando do problema vascular e da dor dele, quando você foca na dor, tem que também ter a virada de chave. E a grande virada de chave é o que a drenagem linfática vai proporcionar para essas pessoas que têm problemas vasculares. E aí você vai falar no seu post. Ah, Camila, é muito grande, não dá para falar assim no carrossel. Coloca na descrição, certo? Coloca na descrição lá terminou de fazer o carrossel, bota alguma coisa no carrossel que diz para a pessoa ler a descrição do conteúdo, enfim, dá um jeito, mas escreve lá o conteúdo, tem que ter o conteúdo. Quando você coloca o conteúdo e explica o como a drenagem linfática, o quão benéfico vai ser para ela, o como vai melhorar aquela dor que ela está sentindo, o como vai melhorar a qualidade de vida dela. Por exemplo, ela não fazia um esporte, agora ela vai fazer, que ela tanto queria. Tá entendendo? Esse tipo de coisa vai atrair o seu cliente, né? E aí, para isso tudo, para você atrair esse tipo de cliente, você precisa o quê? Conhecer o seu cliente. Qual é a dor do seu cliente? Onde o que é que você pode fazer para ajudar seu cliente? E para isso você tem que saber qual é a dor dele, qual é o tipo de cliente que você quer atingir. Eu tô dando um exemplo para vocês pegarem aí e fazerem, ok? Então, gente, é isso no vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!